Olá! Na nossa aula de ciências de hoje, nós vamos falar sobre a reprodução em animais. Como que ela acontece? Então, olha só, existe diferença entre a reprodução nos animais? Quais são os tipos de reprodução que a gente consegue associar aos animais? Como que tudo isso acontece? Depende de alguma estrutura? Vamos lá entender um pouquinho. A reprodução no reino animal, ela se dá através de 2 gametas. E a gente precisa, então, de 2 espécimes de cada espécie. Então, nós vamos precisar de um macho e uma fêmea. E aí? A fêmea, ela produz óvulos, que nada mais é do que o gameta feminino. E o macho vai produzir o espermatozoide. Lembra que a gente falou que o gameta feminino, ele é um pouco maior do que o gameta masculino? Pois é. Então, olha aqui para vocês verem, ó, o óvulo e o espermatozoide. Aqui, as figuras estão em uma proporção bem maior do que a realidade, mas dá para a gente perceber. Então, olha, o óvulo e os gametas. Percebem que eles são menores, os gametas masculinos? E aí, nós vamos ter algumas estruturas destes 2 gametas que auxiliam na hora da fusão entre eles. Por exemplo, o gameta masculino, ele é separado entre a cabeça e a cauda. Esta cabeça, ela traz uma estrutura que é o acrossoma, que vai auxiliar na hora da introdução deste gameta na célula do gameta feminino. Outra coisa, nós vamos ter um corpo basal, que é o que vai estruturar este gameta. E aí, nada mais do que a cauda, que a gente traz o nome de flagelo, que vai facilitar a motilidade, a condição de se movimentar deste espermatozoide. No caso do óvulo, vai lembrar um pouquinho da célula animal. Então, nós temos o quê? Nós temos um citoplasma, temos um núcleo. Lembra que as células têm isso? Tem o citoplasma, tem um núcleo determinado, uma parede celular. Então, nós vamos ter toda uma estruturação deste gameta. Quando acontece desta fusão entre estes 2 gametas, vários espermatozoides, uma vez que eles são em proporção bem menor do que o óvulo, vários são liberados na tentativa de que apenas um consiga fazer a fusão com este óvulo. E aí, vários deles chegam a esta estrutura. Todos eles vão se grudar na parede deste óvulo. E aí, esta parte do acrossom, ela começa a liberar uma substância que vai fazer com que haja uma quebra da parede deste óvulo. O primeiro gameta masculino que conseguir desestruturar, abrir esta parede e entrar dentro da célula ovo, automaticamente ele para todo o processo dos outros. E aí, ele se torna o gameta vencedor. E aí acontece a questão da fusão entre um gameta masculino e um gameta feminino. Professor, então, como que acontece quando acontece gêmeos ou trigêmeos? Existem uma variação de formas. Um gameta pode
fazer essa fusão com um gameta masculino com um gameta feminino, podem fazer essa fusão. E aí, as células, quando acontece a divisão celular, ele pode fazer uma divisão quebrada e aí eu tenho uma duplicidade destas células. Ou ainda, 2 espermatozoides podem alcançar o interior da célula do óvulo ao mesmo tempo. E aí também a gente vai ter uma gemelidade. Ou 2 que um se transforma em 2 e um em uma só, e aí nós vamos ter 3 zigotos. Então, existe uma variação, né? Mas, no geral, né, na maioria, o que acontece é que um espermatozoide consegue fazer essa introdução, né? Ele consegue se colocar dentro do óvulo, fazendo com que aconteça a formação deste zigoto. Então, aí nós temos a reprodução do reino animal. Ah, professora, então olha só, e lá, né, a gente tem animais que fazem todo esse processo através de uma célula fora do corpo, né? Que é o caso, colocam ovos, né? A galinha, a tartaruga, tudo bem. Mas, na maioria dos casos, essa fertilização, ela é interna. Até mesmo, isso serve de proteção para o próximo espécime que vai estar por vir. Por exemplo, quando a fecundação ela é externa, geralmente elas acontecem na água ou em ambientes extremamente úmidos. Quando isso acontece em um ambiente que não é tão úmido ou que não tem a presença de água, a gente corre um risco de que essa célula vai se desidratar e então nós vamos perder aquele indivíduo que estava ali para ser a nossa próxima geração. Então, olha só, como que tudo isso envolve a questão do acasalamento e da fertilização? Como que a gente vai pensar nesse processo de fecundação lá nas espécies? Bom, quando acontece a fertilização interna, nós vamos ter 2 espécimes, um macho e uma fêmea, aonde acontece essa copulação. O espermatozoide vai ser introduzido, né, na fêmea, e dentro da fêmea, então, vai acontecer esta fusão. Já no caso da externa, quando no caso de algumas espécies, como peixes, sapos, isso acontece em um ambiente de água. O macho se aproxima da fêmea, há uma liberação destes óvulos e dos gametas, e aí tudo é em uma proporção maior do que no caso dos animais que são internos. E aí, esta fusão acontece dentro do ambiente onde eles estão. É claro que quando a gente fala de uma fertilização interna, quando isso acontece dentro da fêmea, há todo um processo de proteção destes embriões. Então, é claro que a porcentagem, as chances destas espécies se perpetuar é muito maior do que aquelas que têm uma fertilização externa, uma fertilização que não vai agrupar tanta segurança para o próximo indivíduo que está por vir. Bom, então olha lá, quando o desenvolvimento do embrião, como que tudo isso acontece? Como que é nomeado ou classificado esse desenvolvimento dos embriões? Então, nós vamos dizer que é um processo embrionário ovolíparo. Como que isso acontece, então? São espécies que fazem esta fecundação em ambiente externo. Os peixes, os anfíbios, né? No caso de jacaré, tartarugas, todos estes vão colocar ovos em um determinado lugar. E aí, os ovíparos têm uma fecundação interna. Acontece dentro da fêmea toda a fecundação, todo o processo desta
fecundação. Então, aí nós vamos ter algumas serpentes, o ornitorrinco. Ele é um bichinho estranho, mas ele também faz esse processo de fecundação através de ovos. Nós vamos ter o ovovíparos. Os ovovíparos, eles vão estar, o embrião vai se desenvolver dentro do ovo. Quem é que faz esse processo? Aonde o embrião fica lá dentro do ovo. Então, nós vamos ter lá tubarão e algumas cobras. E aí, nós vamos ter os vivíparos. E aí, nós nos colocamos neste grupo, que são quem? Nós, seres humanos, e também alguns outros animais, né? A maior variação de animais, na verdade. Então, nós vamos ter os cães, os gatos, as girafas, os cavalos. Então, são animais onde eu não tenho uma casquinha de ovo protegendo o animal dentro de mim. Ou ser humano, no caso nosso, né? A mãe, quando que está no processo de gravidez, de gestação, ela tem todo um processo de segurança para o bebê dentro dela, mas não tem uma casca protetora ali. Ao contrário das aves, né? Por exemplo, uma galinha, ela bota o ovo, mas dentro do ovo da galinha, fora do externo, tem uma casquinha protetora. No caso de algumas cobras, este ovinho fica dentro da fêmea com uma casca protetora dentro da mãe. Percebem as diferenças nessa proteção do embrião? Então, é assim que acontece. Então, por isso, cada uma forma de se reproduzir recebe este nome. Uma outra coisa que a gente tem que pensar, como que todo esse processo acontece? Após a fecundação, então, nós vamos ter um óvulo fertilizado. E aí, as células vão se multiplicando até chegar num estágio que é chamado de blastócito. E aí, a partir deste blastócito, nós começamos a formação do embrião. Então, nós vamos ter 4 semanas, depois de 10 semanas, 16 semanas, 20 semanas, e aí o feto já está, né? O embrião já passou a ser um feto, já começa a ter toda uma estruturação. E é muito curioso, porque vocês sabiam que as primeiras partes a serem formadas de um embrião é a parte encefálica, é o nosso sistema nervoso, e aí coluna vertebral, e aí só então os outros membros e órgãos. Olha só que legal. Bom, então existe todo este processo ali, olha. Então nós temos a fecundação, então, de 9 a 16 dias de ciclo de formação. Então tudo isso aqui, ó, fertilização, formação do zigoto, todas as células que são responsáveis por este processo de formação de um novo ser, até chegarmos nesse epitélio dentro do útero da mãe ou dentro lá do organismo que é responsável por proteger, né, o filhote em qualquer espécie. Na fêmea de qualquer espécie, a gente vai ter todo este processo para que aconteça a formação de um novo ser. É interessante, né? Bom, então, para a gente construir mais o nosso conhecimento, além das bibliografias, vocês vão acessar nossas atividades na plataforma SMED GV, apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela, acessar nossas redes sociais e se inscrever no nosso canal do YouTube SMED GV. Eu espero vocês na próxima aula.